Olá, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, dia 2 de janeiro de 2023, primeiro estudo da obra e do ano. Sejam todos envolvidos com muita alegria e, como havíamos comentado, é uma nova fase da Casa do Caminho. Só depende de nós termos a coragem de seguirmos. Vamos lá, então eu vou compartilhar a tela. Estamos muito contentes de estarmos estudando esta obra. Indico para as pessoas que estarão conosco nos vídeos, que adquiram no Kindle a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo da FEAL. Nós estaremos nos baseando nesta obra, desta editora, para o nosso estudo. Vamos lá. Então, vamos iniciar por onde? Pelo início. Seu Odilson, se o senhor puder colocar, quem puder, Para a câmara, é mais agradável vê-los no estudo, a câmara. a câmera, tá? Não é obrigatório, mas é agradável. É mais agradável para quem está conduzindo. Bom, vamos iniciar pelo início. É um desafio pessoal para mim. Por quê? Porque eu tenho 58 anos, até então nunca havia iniciado pelo sumário. Na minha época, se chamava, como é que se chama, meu Deus? Naquela época se chama índice. E como eu sou novinha, tudo se modifica, hoje se chama sumário. É mole? E mais um aprendizado para o nosso ser. Porém, eu gostaria de pedir também a colaboração de vocês no que consiste a paciência. Para que isso ocorra, alguém escreveu alguma coisa aqui. O Dilson escreveu para todos, por enquanto, só Ok, ouvimos. seu Dizem, salva. A dona Então, Helena é que também não lembra. está lá com a sua tia, que é enferma. Então, compreendo, viu, minha amiga? Merci por estar conosco. E sempre eu sei que quando você pode, obrigada pelo apoio. Vamos iniciar pelo sumário. Eu fiz questão de trazer, este é o FEAL, é o livro da FEAL, nós vamos estar nos baseando por este livro, que foi traduzido por esta editora, Federação Espírita André Luiz de São Paulo, baseando-se na primeira edição do original francês, que é essa, La Genèse, os milagres, e eu não vou falar em francês, porque senão para não ficar com vergonha. Os milagres e o segundo, o Espiritismo. Alá, bem-vinda, minha flor. Então, que bom que você está aqui hoje, minha florzinha. Oi, boa noite. Olá, Buenas, Leide, boa noite. Bom muito ano feliz. novo a todos. Bom Ai, que ano. coisa boa Obrigada, estarmos aqui, igualmente. juntas no primeiro estudo da obra e do ano. Lá, que desafio gostoso, adoro desafios. Mesmo que existem lágrimas, no fundo, tudo passa. Bom, para que possamos ter uma ideia e anotarmos, a Gênese foi publicada no dia 6 de janeiro de 1868. Isto é a primeira edição francesa. Eu fui buscar nisso aqui, essa parte, a contracapa da obra, no Kindle. Também vou utilizar o Kindle, ok? Interessante, vamos analisar antes de Em que adentrar. data é que foi publicada? Pardon? Entendi, não? Em que data é que foi publicada a Gênesis? Aqui.
6 de janeiro de 1868. Isto é muito importante, Celeste. De janeiro de 1906. Não, peraí. 1868, 1900, aí, coitado do Kardec. 1868. Eu enganei, senhora. Se engana, se eu não 6 sou, de não sou. janeiro de 81. Primeira Isso edição você vai ter francesa. no Kindle, viu, Flor? Quando você baixá-lo. É muito importante isso, 1868, e não tem problema se repetirmos. Por quê? Porque como nós estamos nessas coisas de adulterações, a obra que foi mexida é a quinta edição. Ou seja, depois, na quinta edição, precisamente no fim de 1869, justamente após a morte de Kardec. Nós estamos vendo isso no livro que estamos estudando nas quintas-feiras. Bueno, gostaria de chamar a atenção também de vocês para a contracapa da obra. Esta é a contracapa original. Por quê? Porque a capa de 1868 não tem isso aqui. Também não foi publicada pela Livraria Internacional. E vai mudar o ano, 1869. Por isso que coloquei essas setas, para que vocês observem como nós estamos estudando. Quando ouvirem ou quando mostrarem uma obra, a obra da Gênese, e não traz a contracapa com esta livraria internacional, aqui, o Birô da Revista Espírita, que fica em Santana, atenção, pode complicar a vida. O que gostaria também, eu fiz questão de tirar foto do livro físico, que tenho de 2019, espero que chegue em minhas mãos o atual, de pelo menos de 2020. Fiz questão de tirar a foto deste que eu tenho, porque mudou a capa, tá? Mudou a capa, ele agora estão padronizando para ficar igual à capa do livro O Céu e o Inferno. Observem o que Kardec coloca na contracapa. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a contribuir à gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Vamos observar o que o nosso Kardec quis dizer com isso. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Então, nós sabemos que ele teve uns 1000 médiuns, mais ou menos, que traziam as mensagens e utilizava a revista espírita como um laboratório. Não se baseou em um espírito, e sim na coletividade ou na concordância dos espíritos. Foi este método que a espiritualidade nos trouxe para efeito de aprendizado. Então, observar, analisar e refletir. Se existe várias Gênesis, nós temos aqui, eu acho que em mão, umas 4 ou 5, eu não me recordo, edições. Analisemos, tiremos, observemos onde estão as mudanças. Isso se chama um estudo não estar baseado, como se diz, no espírito, nisso,
no que se refere ao estudo, é sempre analisarmos não com ideias pessoais, mas no todo, para tirarmos a essência, a verdade. A ciência é chamada a constituir a gênese segundo as leis da natureza. Que leis são essas? Que leis são essas? Como se chama que se encontra às 11 ou 12, se eu não me engano, que está lá No Evangelho. hã? Não é no no Evangelho? não, senhora, no livro, No livro dos livro dos Espíritos. Espíritos, que são lei do progresso, lei do trabalho, justiça, amor e caridade. São as leis naturais ou as leis divinas? Então, o que ele quis dizer? Que a ciência da sua época está sendo chamada a atenção para a gênese. Vocês vão ver posteriormente a base, o fundamento das leis divinas. Observem como se estuda. Deus prova a sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade. O que vem a ser essa Mas imutabilidade? aqui, eu não vejo, eu vejo isso tudo pequenino. É assim mesmo que está aí? Não consigo ver. Bom, aqui eu não sei se, para mim, como já te disse, Celeste, é uma coisa que você tem que conversar com a Aí está Petra. tudo tão Eu não sei mínimo. se você está vendo pequeno. Vocês estão vendo pequeno aí? Eu estou no celular, eu posso aumentar. Isso se E pode você, Celeste? fazer, isso se pode fazer. É uma questão de adaptação, Florzinha, de você, tu com o teu computador ou o dispositivo que você estiver utilizando. Pois, eu aqui eu não sei fazer, por isso só te Ah, mas vai perguntei. aprender. Você tem que estar aí Por isso é com que eu alguém que te perguntei se ensine. era normal, eu só estou a ver tudo pequenino, não dá Bom, para isso nós acompanhar. podemos até ver posteriormente, mas aí, como foi te digo, minha Flor, você tem que atualizar ou ver, porque eu teria que estar do teu lado, mostrando como funciona o teu Tudo celular. bem, tudo Olá, minha bem. linda! Onde eu Tudo tô? bem, eu vou ouvindo. Minha amiga, que bom te ver. Então, Feliz Ano Novo. feliz ano Feliz ano novo, novo, Dona Helena. certo? Então, o que ele quer dizer aqui? O que realmente vai contar é a não, o quê? O que que é imutabilidade? É que não muda, é que continua a mesma coisa. E é por isso, a lei de Deus, como nós estamos aprendendo, as leis divinas, elas se modificam? Não? E é isso que ele quer dizer. Aí, e não pela sua suspensão. Porque quando há algo que esteja a mudar, se houver algo que os espíritos nos trazem, é porque chegou o nosso tempo de aprender. Mas as leis divinas é única. São únicas, não é? É única. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Isso achei muito interessante. O que será que ele quis dizer com isso, hein, Leide? Se você puder falar. Seu Dilson? Existe passado e futuro para o mundo espiritual? Eu Hein? acho que sim. Ah, sim? Eu acho, não sei. Se calhar estou O errada. que vocês acham? Quando nós estamos no mundo espiritual, Sim, nós no mundo espiritual vamos todos os dias, né? Quando estamos a dormir. sim, Mas eu acho que existe passado, porque a pessoa quando parte tem o filme, digamos, do passado que ela teve na Terra. mas quando nós estamos no mundo espiritual, estamos estudando, vai importar-nos o passado? Quando estamos no mundo espiritual, Oui, oui. não, o que nos vai importar é aquilo que nós fizemos durante a nossa vida, É o que né? estamos realizando. Aí que está É o que o vamos presente. fazendo. O presente. Por isso que ele disse, para Deus, o passado e o futuro são presentes. Isso achei tão interessante que eu não havia analisado isso. Porque muitas vezes nos baseamos em planos do futuro e vivemos só no futuro. E esquecemos de equilibrar isso. Uma característica daqui
é que todo mundo, na Europa, a maioria, que é uma cultura, é férias. Então, muitas pessoas se baseiam no futuro para poder o quê? Planejar suas férias, planejar suas vidas, que vai contar com o quê? Com o nosso bem-estar atual, ou o que queremos. Então, o passado e o futuro são presentes. Bueno, vamos continuar, porque material não falta. Também trouxe na contracapa, que vem dizendo que, na verdade, essa reprodução aqui consta aonde está constando. Valer, desculpa interromper. Por favor. Eu agora já vi como é que eu posso aumentar, só que está aqui. Tiveste a Agora intuição, foi? estou aqui a mexer a ver onde é o sítio. Tá Só que vendo? agora vejo-vos a vocês e não consigo ver aqui a folha completa. Não, peraí. Você está vendo, nós estamos vendo a nossa imagem, mas não consegue ver o PowerPoint, é isso? O PowerPoint completo não consigo ver, só vejo assim, vejo lá a gênese e depois a reprodução, não consigo ver tudo. Ué. Aqui, não sei o que é Mas que... saberá. Eu também não aprendi, não sabia mexer nessas coisas aqui. Estou aqui há 14 anos aprendendo e às vezes acabo com tudo. Eu Já, meu senhor, eu já, como é que é? Lotion. agora já vi. Tá. Ocultei, não Bueno, sei porquê. tá. Bueno, Flor, vamos? Este exemplar aqui foi tirado da Biblioteca Nacional de Florença, na Itália. Este que aqui, que se encontra neste livro que está também no Kindle. E as edições são da segunda à quarta, únicas publicadas em vida pelo autor, além da original. São reimpressões idênticas produzidas a partir da mesma matriz. Eu não vou entrar em questão, porque nós estamos estudando nas quintas-feiras. Quem quiser, venha conosco estudar. Bueno, eu vou tirar aqui isso só de propósito. Como se chama? Qual o título do livro que nós estamos estudando? Não percebi a pergunta. Qual o título do livro que nós estamos estudando? A Gênesis? Aham. E aí? O título do livro não é, é o quê? Os milagres e as perdições? É Aham. isso? E que mais? E as perdições segundo o Só estou chamando para Espiritismo. ver se vocês estão realmente atentos. Segundo o Espiritismo. Aham. Como é que é? Os milagres e as perdições segundo o Espiritismo. Oi? Não é? O quê? Não entendi. Os milagres e as perdições segundo o Espiritismo. E agora junta tudo. Qual é o título da obra? A Gênesis. Aham. Marinette. Tá aqui. Sim, como é que é o título da obra que nós estamos iniciando hoje o estudo? Que nós estamos iniciando é a Gênesis, né? Os milagres e a expedição de segundo o Espiritismo. Exatamente. Eu disse Porque eu fiz exatamente o que você disse, mas é o todo. Porque nós estamos acostumados a falar a Gênese. E o título é A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Entenderam? Até eu tô com 58, minha gente, só fui aprender de uns tempos para cá. Vamos voltar aqui. Vamos entender, eu fui buscar em francês justamente o que significa Gênese. Então, o primeiro sentido, o segundo e o terceiro. Fiz questão de me fixar em francês, porque a obra original é a francesa, o idioma francês. Observem. Gente,
tem coisas que eu só agora estou abrindo a minha mente. É realmente tirar o véu. A Gênese, observe, é feminino. Olhe, em francês está dizendo nome feminino. O Juan, sentido, primeiro sentido do vocábulo Gênese, então seria a Gênese, ou la Genèse, Gênese, que quem quiser falar, saber português, é que a Ernesto não está aí, ou em francês. Origem, criação, início, debut é início. Origem, criação, início. O segundo sentido é criação, origem do mundo, da Terra. O terceiro sentido, ou significado, processo de desenvolvimento, de nascimento, de produção de qualquer coisa. Observem. Então, quando Kardec... Observem que eu vou fazer uma pergunta, vou fazer duas perguntas para vocês, né? Para ver se vocês realmente estão ligadas, tá? Aí eu quero ver quem vai responder. Alguma pergunta? Agora eu vou trazer para o português o significado. Não sei por que não está passando. Ah, observem em português, gente. Interessante. Em português nós temos em feminino e em masculino. Então, o título da obra é La Genèse, ou La Gênese. Está em quê? No feminino. E nós temos em português masculino e feminino. O significado. Vê que às vezes pode se tornar um quebra-cabeça? E temos que analisar, às vezes, muitas vezes em outros idiomas? Em feminino, em português, significa motivo ou evolução dos seres. Aí ele dá um exemplo. A gênese da existência humana. Então, se é o motivo ou é a evolução dos seres, então é a evolução da existência humana. Já no figurado, olha o que tem dizendo série de fatos e causas que concorreram, quase não sai, para a formação de alguma coisa. Repito, série de fatos e causas que concorreram para a formação de alguma coisa. Aí ele dá o exemplo, a gênese de um romance. Ou seja, uma série de fatos de um romance. Então, onde nos basearemos? Origem, criação, início. Criação, origem do mundo, da Terra, o processo de desenvolvimento, nascimento e produção de alguma coisa. Então, aqui vamos nos basear origem, criação, início. Certo? Mais uma vez, trago para vocês o livro em original. Tema, o título, não é só a Gênese, mas a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Por favor, coloquem e se questione por que segundo o Espiritismo. Olha que eu vou fazer algumas perguntinhas. Eu fui... Todos os sites constam aqui para quem quiser observar e analisar. Como sempre será, teremos que saber a origem de todos os materiais que forem utilizados no estudo. Não, isso aí é que eu ainda não. É difícil para mim a pesquisa. Savá, por quê? Estou na preparatória ainda, não consigo, é difícil. Ah, para! Se você está em dúvida em saber o que significa a Gênese, você vai buscar onde? Aonde vocês vão buscar? Eu vou buscar ao Google, por exemplo. Não, eu estou a dizer, pesquisar aí algumas coisas eu tenho dificuldade.
Marinete, Leide, Eudício, Odilson, se vocês não sabem o significado da palavra agente, vocês vão procurar onde? Google? No Google. Aham, mas em aonde no Google? Escreve genes e aparece lá o significado. Não? Eu É vou só isso, buscar não. no dicionário. Ah! Eu não tenho, por acaso até tenho um Dicionário, dicionário em no casa. Google. Quer dizer que agora o Google virou, como se diz É antigamente na minha é o mais época, o prático, é o dicionário que dos está burros, mais à né? mão. É verdade? E pior que é, né, gente? A gente nem fala mais dicionário, porque a gente não usa mais. Livro Então, não físico é se lá, ó, usa, direto no Google, não é isso? é tudo É Google. por isso que, às vezes, algumas pessoas não sabem como procurar, sabe? E que nós estamos aprendendo. Gente, a pergunta, ou vocês irão observar o nome, ou seja, o vocábulo agênese no masculino? Não, por quê? Porque está aqui a Gênese. Foi traduzido como a Gênese. Bom, eu também fui buscar como os milagres, as predições, segundo o Espiritismo. Fiz questão de entender perfeitamente o que significa milagres. Milagres, que está aqui, no caso, em milagres e predições, é acontecimento extraordinário, incomum ou formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. Observe que no próprio dicionário consta pelas leis naturais. Ele especificou. Não é explicado pelas leis divinas ou naturais. Na religião, sinal ou indício de que há interferência divina na vida dos homens, o que resulta dessa interferência. Por exemplo, João Paulo II será santificado porque a ele foram atribuídos os 2 milagres. Situação incomum, não habitual. O que incita a admiração por ser grandioso, perfeito, e etc. e tal. Vamos nos basear aqui, então, acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. É isso que é um milagre. É algo sobrenatural? É extraordinário? Bom, continuando. O que significa predição? Ação ou efeito de predizer. O que seria predizer? Previsão, prognóstico. Então, continuando, ato de afirmar com convicção aquilo que poderá conhecer no momento futuro, aquilo que foi previsto. Então, na verdade, o que significa o título da obra Gênese? O início do entendimento dos fenômenos aqui, que não são comuns. E a previsão, segundo o Espiritismo. Fica mais fácil? Agora, vamos iniciar o sumário, ou índice. Aí que depois eu gostaria que vocês me respondessem 2 perguntas. Quantos capítulos tem a obra? No que se refere à obra? O conteúdo da obra. Essas 2 perguntas. Entendeu, Marinete? Leite, seu Dilson? As perguntas? Quantos capítulos tem a obra? Sim, É a pergunta, né? sim. Uma das, são 2. 15? E o que se refere à obra? Entendeu, Marinete?
Tá. Então, vamos lá. No caso, a Gênese segundo o Espiritismo, o seu primeiro capítulo é Natureza da Revelação Espírita. O que significa isso, gente? Vai se basear ou vai se falar sobre o que o mundo espiritual está trazendo ou revelando para a humanidade. O segundo capítulo, Deus. Nesse capítulo, existem 4 subtítulos: a existência de Deus, a natureza divina, a providência. Agora, quem sabe me explicar o que vem a ser providência? Se está, o título é, segundo capítulo, Deus, a providência divina. E o que seria a providência divina? Vê que não é tão fácil assim como nós pensamos, que quando se abre um livro, quando se analisa o índice, vamos entender melhor a obra? Então, a providência divina são as ações, os acontecimentos, segundo quem? De Deus. A visão de Deus está clara. O terceiro capítulo é muito importante. Aliás, tudo. Mas isso está ainda não tão claro para os espíritas. O bem e o mal. A fonte do bem e do mal, que é o subtítulo do terceiro capítulo. O instinto e a inteligência. A destruição dos seres vivos uns pelos outros. Gente, o título é O Bem e o Mal. E ele está falando da destruição dos seres vivos uns pelos outros. Da onde surgiu o bem e o mal? Instinto e a inteligência. E qual é a fonte, a origem do bem e do mal? No capítulo... Gente, alguma pergunta? Todo mundo está quietinho, está analisando, está refletindo. Capítulo 4. Papel da ciência na Gênese. O que significa isso, Leide? Se você puder. Eu acho que ele vai explicar, baseado, né, nas teorias vigentes na época, as teorias científicas, e vai trazer talvez um paralelo, né, com o espiritismo, né? Vai trazer as teorias que combinam, o que dão respaldo às teorias espíritas também. Aí que tá, ele tá justamente muito bem, você fez uma boa colocação, eu te agradeço, porque é assim que eu estudo. Ele vai trazer para a ciência da época a gênese, a base, a origem de quê, gente? Desde o início até que ele vai, vocês irão ver, que se conhecia das espécies. Ou seja, a gênese de Moisés. A formação do mundo, que se dizia que eram 7 dias. Então, ele vai estar falando sobre isso. Antigos e modernos sistemas do mundo. Que sistemas serão esses? Quem os criou? Gente, o desafio maior para nós vai ser este capítulo. O 6º. Uronografia geral. Que, na verdade, uronografia significa ciência que descreve e estuda os fenômenos celestes. Que, na verdade, celeste significa
o que é a astronomia de antigamente. Então, a oronografia é a astronomia geral. Por isso que os subtítulos têm o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primeira, a criação universal. Que criação primeira é essa? Da onde? Está falando da astronomia. Como surgiu? Será que o ser veio do mundo espiritual, que veio de outros planetas? Os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço. Isso aqui, gente, me chamou muito a atenção. Os desertos do espaço. Olha como ele foi trazer para uma coisa tão atual. Os que... Lembra o buraco negro? Será que é isso? A vida universal, a ciência, as considerações morais. De quê? Da astronomia. Não nos esqueçamos que o grupo que fazia parte do estudo, na época de Kardec, da Sociedade Espírita Francesa, eram intelectuais. Inclusive, Camille Flammarion era astrônomo. O capítulo 7, olha só, gente, de 1869. Por isso que iremos ter que trazer para os dias atuais. Esboço geológico da Terra. Os períodos geológicos, o estado primitivo do globo, o período primário, o período de transição, secundário, terciário, diluviano. Será porque ele colocou o diluviano aqui? O que seria realmente, ou o que é, ou o que foi, para nós atualmente, o período diluviano? Período pós-diluviano, ou atual, nascimento do homem. Olha que ele, como começou, olha a inteligência. Iniciou explicando o que vem a ser o Espiritismo, já adentra ao nascimento do homem. As etapas que ele utiliza dentro desta obra. No 8º, teorias da Terra, lei da projeção, teoria da condensação e da incrustação do nosso planeta. No 9º, evoluções do globo. Revoluções do globo. Que evoluções? Revoluções do globo. Revoluções gerais ou parciais. Olha aqui, o dilúvio bíblico, revoluções periódicas, cataclismos futuros. Gente, o que nós sabemos hoje, como nós vemos os tsunamis da vida, as inundações, o que está ocorrendo lá no Polo Norte, que o gelo está sendo diluído. Cataclismos futuros. Em 1869. Já no 10º, é a gênese orgânica. Eu quis saber o que ele queria dizer com essa gênese orgânica. Entender e buscar na cabecinha dele, para mim também, o que ele quer falar sobre a gênese orgânica. Quis dizer, ou está se referindo no capítulo 10º. Olha, diz respeito aos órgãos, mas, observem, a organização aos seres organizados,
que não tem adição de produtos químicos. Isso é orgânico, mas o que vai nos interessar é isso aqui. Os seres organizados. Por quê? Observem no subdivisão do capítulo. Primeira formação dos seres. Entendem agora por que são os seres organizados? O princípio vital, que é o início. A geração espontânea. A escala de seres corpóreos para chegar ao homem. É impressionante a inteligência desse ser. Já no 11º, ele traz o início espiritual, a base espiritual, a gênese espiritual, o princípio espiritual, a união do princípio espiritual e da matéria, a hipótese sobre a origem do homem, a hipótese sobre a origem do corpo humano. Ô, Marinette e Leide, observem esse título aqui. Lembra que nós estudamos que falamos muito lá no estudo do Nem Céu nem Inferno? Olha aqui, hipótese. Aí ele trouxe a resposta na Gênesis, a última obra, sobre o que nós havíamos comentado semana passada. Lembra, Marinette? Aqui é a resposta dele para o nosso amigo lá, Custem. Até então ele estava calado. Havia falado algumas coisas na Revista Espírita. Aqui na Revista Espírita de 1867, ele tem dizendo sobre a Gênese. Inclusive, quem estava falando é o Espírito São Luís. Olha aqui, está no cap... Aí tem, viu, Marinette? Marinette? O Celeste, quando... Observe que, porque nós estamos utilizando, está sendo tão detalhado, para aprendermos onde procurar os temas. Marinette, onde você vai procurar o tema, quando está se referindo à origem do corpo, o corpo humano? Em que capítulo? Em que obra? Entendeu? Entenderam, minhas queridas e meu querido? Porque é imprescindível entender uma obra. Cada ponto, cada parágrafo. Porque ficamos perdidos. E está em nossas mãos, gente, em nossas mãos, e não sabíamos. Nos perdemos quando, na própria doutrina espírita, está se referindo a um tema. Está tudo no Pentateuco e não sabemos onde pesquisar. Aí vamos aonde, para Celeste? No Google. Está aí. Encarnação dos espíritos, reencarnações. Observem aqui. Emigração e imigração dos espíritos. Ele aqui vai comentar sobre a constante renovação dos espíritos que vem acrescentar e vem nos auxiliar no progresso do planeta. Aqui é impressionante. Doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido. O que será que ele vai comentar sobre isso? Se vocês analisarem sobre os anjos caídos, vai ter já uma resposta. Bom, alguma coisa se referente ao que nós estamos comentando aqui, Marinette, Leide, Odilson, Maria Helena, Celeste? Nada? Ok. Capítulo 12º. A Gênese mosaica. Gente, mosaica. Vem de que nome? Moisés. Gênese. O que significa que nós vimos? A Gênese. Hein? Acabamos de ver. Origem, nascimento, criação. Então, o que é que ele está se referindo aí, Leide? Gênese mosaica. A origem? A origem De quê?
mosaica. Quer dizer, a Gênese que Moisés nos trouxe. E quais seriam? Os 6 dias, o paraíso perdido. Já aqui, ele vai adentrar. Observem que está baseado, olha no como ele dividiu a obra. Ele começou com a Gênese segundo o Espiritismo. O segundo ponto, ele vai falar sobre os milagres segundo o Espiritismo. Por isso que eu trouxe a definição de Gênese, milagres e predições. Os milagres são o quê? O que é um milagre, gente? Nós vimos agora. É tudo que supostamente é incomum. Então, segundo o Espiritismo, capítulo 13º, caracteres dos milagres, as características dos milagres, os fluidos. Ah, eita, eu acho que alguém vai gostar muito dessa parte aqui. Se eu não me engano, a nossa irmã Leide, hein, Leide? Olha aí, Leide. Já li bastante na revista Espírita. Então, vê? Quando você tiver um tempinho, você vai ter tantas respostas para as tuas dúvidas, como de todos nós, mas algumas coisas que são primordiais, que às vezes você não tinha ainda captado, porque tudo tem o seu tempo. Nós também necessitamos de tempo para refletir, analisar e entender. Nos fluidos, no capítulo 14º, ele dividiu em 2. A natureza e as propriedades dos fluidos. A explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. Por que isso aqui, gente? Porque ele, para explicar os milagres, segundo o Espiritismo, fala sobre os fluidos. Bom, os milagres vêm, os milagres, né, que a gente chama milagre, vem atribuído às manipulações do fluido, né, o Exatamente. poder de manipular os fluidos, o conhecimento. Exatamente. Vê? Porque é interessante conhecer. Nós estamos, é como se estivéssemos fazendo uma apresentação para entendermos a obra. Eu fui buscar também, vocês sabem que eu gosto de mapinha, porque eu tenho dificuldade com a parte de geografia, é nesta que eu diga. No capítulo 15º, ainda dentro de quê? Os milagres segundo o Espiritismo. Ele vem dizendo os milagres do Evangelho. Então, quando lemos os milagres do Evangelho, nos lembramos de quê? Quem se lembra dos nossos estudos do Novo Testamento? As parábolas, né? Quem se lembra quando nós estudamos a multiplicação dos pães? Olha aí. Então, vamos observar. Tem as observações preliminares, os sonhos. Gente, aqui, ó, os sonhos. Por que será que ele trouxe os sonhos dentro dos milagres do Evangelho? Estrela dos magos. Dupla vista. O que é dupla vista? Quem sabe o que é dupla vista? Seria um desdobramento? Curas, processos, ressurreição. Jesus caminha sobre as águas. Milagres do Evangelho. Transfiguração. E ainda continua. Tempestade amainada. Como eu não sabia, eu queria saber, afinal de contas, é um estudo. O que significa amainada? Calma, tranquila. Vocês se recordam quando nós estudamos
que Jesus acalmou a tempestade? A bodas de Caná. Aí eu queria saber onde estava Caná. Olha Caná aqui, gente. Quando adentrarmos a esse aqui, Caná está aonde? Na Galileia, entre Cafarnaum e Magdala. E continua. A multiplicação dos pães, o levedo dos fariseus, o pão do céu, a tentação de Jesus, aparições de Jesus após sua morte, o desaparecimento do corpo de Jesus. Aí, Marinete Leide, mais uma vez, esse ponto aqui vai ser fundamental para os nossos estudos das quintas. Lembram-se? 16º. Aí entra nas predições. O livro está dividido em quantos pontos? Três partes e 18 capítulos, né? Aham. Então, qual é a primeira que nós vimos? Dale, Marinete. Como é que é o nome do livro? A Gênesis segundo o Espiritismo. Não, O nome do livro. não é não. Tá faltando duas coisinhas Os aí. milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ele disse, então você já falou, Gênese, milagres e predições. As predições. Então, está dividida a obra nessas três partes. Gênese, milagres e predições. O que vinha a ser predições? Já vimos. Adoro pegar para ver se vocês estão dormindo ou não. O que são predições? Aquilo que foi previsto. Não estou escutando, Celeste. As previsões. Foi previsto. Isso. As previsões segundo quem, Marinete? As previsões segundo o Espiritismo, não? Allan Kardec que fez as pesquisas com todos os espíritos, não? Segundo o Espiritismo. Segundo o As Espiritismo. previsões segundo o Espiritismo. Se é segundo o Espiritismo, foram trazidos por quem? Pelo mundo Allan espiritual. Kardec. O mundo espiritual. Ué. Ah, tá vendo? Vou pegar vocês. Vou deixar acordar. Bom, no capítulo 6, 16º, teoria da presciência. Gente, até então, eu pensava que era presciência. E não é. É presciência. Presciência. Aí eu fui buscar. Peraí, o que é isso? Ciência, saber ou conhecimento do futuro. De eventos do futuro. Não é algo que está antes da ciência. Não. Pressentimento. Ação de pressentir. De suspeitar. Vejam como é importante nós também entendermos sobre o que estamos estudando. Então, quando tivermos uma dúvida sobre previsões segundo o Espiritismo e conhecimento sobre essas previsões, em que capítulo nós iremos buscar? Em Celeste? 16º, né? Hã? 17º, ou não? Tá baixo o teu som, viu? Está baixo? Tá. Então, Eu já que tenho aqui um problema nos tímpanos aqui, nas que não escuto. Iremos buscar aonde? No capítulo 16º de que livro? Da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Eita, que nós aprendemos até aqui como se chama a obra, é mole? As previsões do Evangelho, essas previsões, gente, olha como está dividida.
Ninguém é profeta em seu país. Morte e paixão de Jesus. Perseguição dos apóstolos. Ó, tá dando um fenômeno físico aí no teu computador, viu, ô Celeste? Mas abafa o caso aí. Não vejo isso. Cidades impenitentes. O que vinha a ser esse impenitentes? Aí eu fui buscar também. Insistentes no erro, no pecado, persistente no crime ou em algo. Então, cidades persistentes, a ruína do templo de Jesus, ou templo de Jesus, ó, a ruína do templo de Jerusalém. Impenitentes, impenitentes. Hã? Hã? Não é persistente, é impenitentes. Não, mas eu já estou trazendo para o significado do que vem a ser impenitente. E o que é impenitente? Persistente, insistente. Em quê? No erro, nas equivocações. Entendeu, Maria ou Leide? Gente, olha aqui. Aí, onde eu parei? Ah, maldição Ah, aos entendi, fariseus. desculpa. Não tem problema, não. Maldição dos fariseus. A gente está aqui para isso mesmo. É uma aprendendo com a outra, que não tem ninguém melhor, não. Só pessoas que podem ter maior ou menor vontade de aprender e querer aprender. Porque sair da acomodação, minhas irmãs e irmãos, sabe o que significa? Trabalho. Minhas palavras nunca passarão. Por que será, hein? Por que as minhas palavras nunca passarão? Alô? Seria a Como? lei divina. Bravo! Porque está se referindo a quê? As leis de Deus. Aqui. A imutabilidade das leis divinas. Passará? Não. Não. É gostoso, né, estudar? Eu adoro, não posso dizer vocês não, mas é que eu sou assim mesmo, eu gosto muito de estudar. A pedra angular. Por que angular? A base de quê? As predições segundo o Espiritismo. E as previsões do Evangelho. A base de quê? O do Evangelho. De quem? De Marcos? De Jesus. Aham. Completo. Por que Jesus? Porque foi Jesus que nos veio trazer os ensinamentos. Ah, porque ele está se referindo aqui, ó. Veja só que ele está utilizando um personagem aqui, ó. Jesus. E foi Jesus que previu, observem, que Jesus previu que tudo iria passar, mesmo as suas palavras. Iria ser destruído o templo, para quem estudou o Evangelho, sabe? Ele sabia a perseguição dos apóstolos, sabia de sua morte. Bom, parábolas dos vinhadeiros homicidas. Continuando, olha como é imenso esse parágrafo aqui, esse capítulo. Observem, gente, será por quê que o capítulo 17º e o 8º são tão extensos? O 15º, ele fala dos milagres do Evangelho. Já o 17º, ele fala das previsões do Evangelho. Um só rebanho e um só pastor. Gente, o que significa um só rebanho e um só pastor? Quem é esse rebanho aqui? Estudo do Evangelho, alô? O rebanho somos nós, né? Exato. E o pastor é Jesus. Então, a humanidade, Jesus. Jesus. A chegada de Elias, anúncio do Consolador. Quem é o Consolador? Espiritismo. Muito bem. Segunda vinda de Jesus Cristo. Por que será essa segunda vinda? Isso não sei. Ah, sinais
precursores ou pioneiros. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que significa isso aqui? Por que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão? Lembram-se dos sinais dos tempos do Evangelho? Lembram que se dizia que Jesus ia vir? Muitas pessoas ainda estão esperando a vinda de Jesus? Será que ele já não veio, não? Através de quê? Ou de quem? Hein? Codificação. São os sinais dos tempos. Lei. Eu digo a codificação para nós, né? Eu não sei Exato. como é que os Por isso que ele está dizendo sobre o juízo final, entendeu? Porque eles ainda estão esperando o juízo final. Aí tem dizendo que vai fazer essa divisão. E nós não sabemos que isso é simbologia. Porque o estadal. Gente, por que isso? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que é profetizar? Na Bíblia, quem eram os profetizadores? Estou escutando não, hein, Marinete? Você falou aí, eu vi que teus lábios mexeram, nem vem, viu? Escutei não. Não seriam os discípulos, os profetas? Também. Mas, na verdade, o que eram profetizadores? Eram os Eram os médiuns. pois. Os discípulos médios. também, os discípulos eram médiuns. Então, os filhos e filhas profetizarão. Utilizarão o quê? Normalmente a mediunidade. A mediunidade, né? Julgamento final, nós já sabemos o que isso significa. Eu não sei. Sabe não? Não. Poxa, A sério? e o que é o julgamento final para outras religiões? O julgamento para outros acho que é o fim. Acham que é o fim. O fim de quê? Do mundo. Tudo, da vida. Aham. Acaba. E por que juízo final? Porque é o fim do mundo e eles pensam que o quê? Vamos dizer assim. E vai o quê? Escolher as ovelhas, mas das boas. O que significa, Isso. na verdade, isso para nós? Escolher o trigo do joio. Sim. E o que significa? Vamos trazer pelo Espiritismo, na doutrina espírita. O que significa isso? Existe um julgamento final? Seria o mundo de regeneração? Ou no que se refere também à nossa própria consciência quando estamos no mundo espiritual. Quem que nos julga? Nós É Deus? próprios. Nós. Vê? A consciência acusa-nos. Tá vendo, Marinete? Nós, quando chegamos no mundo espiritual, que nos iludimos, levamos todas essas ilusões corpóreas ou terrenas, nós pedimos o quê? Para retornarmos. Por quê? Necessitamos. Porque nossa consciência mais abrangente no mundo espiritual nos fala onde nós nos equivocamos. Então, o julgamento é final. Quem faz esse julgamento? Quem escolhe isso? Então, ele vem falando sobre isso. Entendeu, Celeste? Sobre o que se fala sobre o julgamento final e o que Marinette falou. Sabe por quê? No próximo ela vai falar sobre os fins dos tempos. Então, julgamento final. Marinette está aí também nessa. Então, tem várias interpretações. Por quê? Observem. No último, tem dizendo o quê? Os tempos são chegados. Será que é o julgamento final? É? Capítulo 18º. Os tempos são chegados. Aí se subdivide. Sinais dos tempos e a nova geração. Que sinais dos tempos nós estamos vivendo isso? Crianças
E nós estamos todos os dias. Adolescentes que estão chegando à ONU, na ONU. Alô? Um adolescente que foi para a ONU de providências em benefício da ecologia. Uhum. A nova geração. Aí está. Por que ele colocou os tempos são chegados? Que o título... Vai chegar esse tempo de regeneração. Muito bem. Olha que para isso levamos assim quase uma hora. Então, no que se refere à obra? Aos quê? O senhor disse que está querendo. São os milagres, as predições, segundo o Espiritismo. Aham. Isso, trocando em palavras, é o que, Leide? Ele faz o início de tudo, vai passando, vai explicando os milagres, através de quê? Da própria ciência, da astronomia, até chegar aonde? No futuro. Que é o quê? Os tempos são A nova geração, né? Exatamente. Legal, né? É muito bom quando se quer aprender e se está preparado para entender. Muito bem. Quantos são os capítulos? 18. Fala. Algum comentário sobre esse sumário? 5 capítulos. Hã? Não, faz isso comigo, não. Aí você pegou muito pesado. 5, não. 18. 3 partes e 5 capítulos. Não. São quantas partes? Está dividida em 3 partes e 5 capítulos. Não. 5? Então. Não. São 3 partes com quantos capítulos, Marinete, Marilena, Odilson, Leide? 18. Exatamente. 18. Então, onde é que eu fiz? Faz parte. 10, Faz 15, parte. 18. É, faz parte. Eu quase tive aqui um ataque cardíaco. Mas aí eu falei, não, estamos todo mundo aqui nos milagres, nas predições, na Gênesis. Bom, preparados? Preparados? Então vamos começar pela... Olha, gente, só estamos no sumário. Introdução. Lê aí, por favor, Leide. Acompanha aí, depois que vocês vão passando, viu? Agora eu já não aguento mais. Pode não, Leide? Não? Então fica aí, Marinette, se não puder, passa para Oi, você se ler. alguém puder ler, que eu estou indo e vindo, desculpa. Tá o quê, menina? Eu leio. Por favor. Olha, apareceu! Apareceu a Margarida, olê. Vamos lá, bora lá, seu Dilson. Esta nova obra constitui um passo adiante. Não, devagarzinho, peraí. Esta obra... nova obra constitui um passo adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme indica seu título, tem como objetivo o estudo de 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados. Gênese, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos. Levanta aí. Não. Dos fenômenos o Põe quê? fenômenos só. Espíritas. Não está aparecendo aqui. Fenômenos espíritas. Está aqui, seu Dilson. O senhor aí. Aqui no meu tablet só está até fenômenos. Ô, gente, vocês não estão vendo, não? Fenômenos espíritas, eu levantei aqui. Então, seu Dilson, relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Quais são essas novas leis?
Gente, Para mim segue a lei natural. certo? E Leis naturais são a observação lei dos de Deus. fenômenos espíritos, no que ele está se referindo? Vamos começar aí, todo mundo. Eu estou em dúvida. Pronto, ele está se referindo ao quê? Nós falamos sobre os milagres que estavam ocorrendo. Ele vai explicar os milagres, as predições, segundo o Espiritismo. E não como se fosse um fenômeno que, Deus fez, pronto, algo, como se chama, gente? Sobrenatural. Não, tem um porquê de tudo O isso. milagre, na realidade, é o desconhecimento da lei natural. Bom, vê? Mas o milagre, segundo o próprio dicionário, o que significa? Hã? Fenômeno natural. Mas para o Espiritismo não existe milagre. Mas é por isso que nós estamos estudando, foi por isso que trouxemos a explicação. E o que Pois significa, é. então? Uma coisa sobrenatural. O que é milagre, gente? Um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. Justamente o contrário, né? Aqui na obra vai ser explicado. Por isso. Vamos lá? Continuar? Alguma coisa em relação a isso aqui? Essa nova obra constitui um passo diante das consequências e aplicações do Espiritismo. É a última, viu? Vamos lá, senhor Dilson. Bora, senhor. Isso. Por favor. Calma. Para que pressa? Não desencarnar Não, daqui a um dia. Eu entendi. Dois temos 15 elementos, ou, se assim queira, duas forças regem o universo, dois pontos. O elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois princípios resultam fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis se não considerarmos um dos dois. Do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável, levasse em conta um de seus dois elementos constituintes, o oxigênio ou o hidrogênio. Me explica isso aí. H2O. Isso, me explica, por favor, Leide, em outras palavras. Oi, não entendi. O quê? O que você está falando agora, eu não entendi. Me Pergunta. explique em outras palavras o que ele quer dizer nesse parágrafo aqui. Qual parte, desculpa? Vamos lá. O elemento espiritual é o elemento material. Então, há necessidade desses dois elementos. Para quê? Para encarnar, né? Hã? O elemento espiritual e o elemento material a gente precisa para, assim, a parte já da encarnação usa esses dois materiais, né? É imprescindível conhecermos essas duas forças para entendermos sobre esses fenômenos naturais ou lei divinas. Que ele vai falar sobre os fluidos. Sim, é os fluidos, exatamente. A parte dos fluidos espirituais, os fluidos materiais. Então, se não há essa concepção, esse entendimento, vai ser difícil entender sobre o próprio início, o próprio fundamento do livro. O fundamento de toda a constituição da Terra, do universo. Exatamente. Né, porque a base, são esses dois elementos. Por quê, gente? Olha a Terra aqui. No que ele está se referindo também, são os fenômenos que temos da Terra, física, química, toda sobre essas partes, e em relação à própria manipulação do fluido cósmico, ou fluido universal. Olha, é uma simbologia sobre o fluido universal, que está, o quê? Regendo todo o corpo, vem da onde? Vem de quem? Bom, então ele disse aqui, se tirar um desses elementos,
É como se tirasse um dos elementos do oxigênio e do hidrogênio. Se tirasse um desses elementos, não iria existir nem oxigênio e nem o hidrogênio. Então, não iria existir os próprios fenômenos que nós estamos comentando, espiritual. Bom, vamos lá. Seu Dilson, o senhor quer continuar? Continuo. Ao demonstrar a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo dá a solução para uma imensidão de fenômenos. Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Vou mudar de posição aqui para facilitar um pouco. Tá. Eu Referências tô na sala, materiais. pode ver. Eu vim para outro campo aqui. Só um minutinho, tá? Tá. São Então, eu vou iniciar. Por favor. Agora eu estou mais acomodado aqui no meu quarto. Muito bem. Ao demonstrar a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo dá a solução para uma imensidão de fenômenos não compreendidos e considerados. Por este motivo, inadmissíveis por certa classe de pensadores. Esses fatos são abundantes nas Escrituras, mas seus comentadores não têm conseguido chegar a uma solução racional, palavrinha mágica, racional, pois, desconhecendo a lei que os rege, permanecem fechados em dois campos opostos, uns deixando de considerar os dados positivos da ciência e os outros deixando de considerar o princípio espiritual. E assim ficam girando em círculos sem chegar a lugar algum. Pois é, muitas vezes nós espíritas nos detemos só nos fenômenos. Não é bem por aí. Damos valor. Observem, antigamente, não sei como é que daqui por diante, depois da pandemia, quando dizia, vai ter a pitografia de fulano de tal, vai pintar não sei quadro, tá? Ó, enchia os centros espíritas. Não sei como vai ser agora, daqui por diante. E se esquecia do estudo, da ciência, que é a base do próprio espiritismo. Aí ele está explicando. Sem um no outro não vai ter condições. Se tirar a ciência e ficar o espiritual, como é que vai ser explicado o mundo espiritual? A ciência do mundo espiritual. Porque... Mas é. Oi? Senhor? Por isso o tríplice aspecto, né, da doutrina espírita. Se bem que o Kardec, lá no início, não sei se é Livro dos Espíritos, ele fala que eu tenho aqui no celular, uma ciência, uma filosofia de consequências morais. Ele não falou que o espiritismo é religião. Não existe isso. E consequências morais. Exatamente. Porque a ciência que ele se refere é a ciência do mundo espiritual. Porque a nossa ciência, está o quê? Se referindo à parte material. Quando nós estudamos, o espírita vai estudar a ciência do mundo espiritual. E por isso a comunicabilidade dos espíritos influenciando-nos para quê? Para entendermos os fenômenos que regem o universo. É algo natural. Vamos lá. Continuar? Por favor. Essa solução se encontra na ação recíproca entre o espírito e a matéria. Por isso há dois elementos gerais no universo, né? Espírito e matéria. É verdade que ela tira da maior parte desses fatos o seu caráter sobrenatural. Mas o que tem um valor maior, dois pontos, admiti-los como resultado das leis da natureza ou rejeitá-los completamente, interrogação, sua rejeição absoluta leva consigo o próprio alicerce do edifício, enquanto que, admitindo desse modo, apenas suprimindo o acessório, deixa essa base intacta. Eis porque o Espiritismo conduz tanta gente à crença de verdades que não há muito tempo consideravam utopias,
Quer dizer, topias, quer dizer, quimeras, fantasias. Ilusões. Qual é a alicerce? Que alicerce é esse que ele está se referindo? Alicerce do edifício. Qual é o alicerce do Eu edifício? conheço, seria o conhecimento racional da doutrina, da ciência, da filosofia. Ele começou ali. Essa solução se encontra na ação recíproca entre o espírito e a matéria. Então, o que significa o espírito? A comunicação com o mundo espiritual e a matéria, a ciência. O espírito é o ser imortal. Sim. Então, aí que está, é o alicerce do espiritismo. A matéria é passageira, né? Ela está se referindo à ciência, nesse caso. Ele está se referindo à ciência. Então, é a base. É a base. É O essa próprio Kardec falou que a doutrina caminha. Se junto bem com... que ele falou também lá que não é da alçada da ciência, mas o espiritismo caminha com a ciência. Sempre. Quando a ciência estiver superior ao que foi dito, o espiritismo tem a obrigação de seguir a ciência. Por quê? Porque ele falou, nem tudo foi dito e não se pode. E isso virá com o passar do tempo. Ele mesmo esclareceu isso. Bom, alguma coisa mais, gente? Uma pergunta? É sempre bom outras opiniões, né? Marinete, Celeste. Celeste é bravíssimo, né? Bravo. Bravo, Celeste. Fala alguma coisa. Marinete, abra essa boca. Brincadeira, hein? Então vamos continuar, seu Dilson. Por favor. Eu queria perguntar onde está esse texto, Rosélia? Onde é esse texto? Aonde? O quê? É no livro, é? Esse texto que a gente está lendo? A gente tá aonde, gente? É na Gênesis, né? Aham. E como iniciamos? Poxa, Marinete, onde nós estamos, pelo amor de Nós Deus? estamos na introdução da Gênesis. Fala! Então, onde está o texto? Onde está o texto, Marinete? Hein, Na Celeste? Gênesis. Na Na introdução. Gênesis. Uai, precisamente aonde? Se for neste livro físico, Na página Levanta aí para 16. poder Não, no ler. meu não. está na página 37 da introdução. Está na introdução. Isso físico, no digital não sei não. No digital também. No meu está 37. Tá 37, Marinete? Então pronto. 37. Mas este Obrigada, livro foi publicado em janeiro. Peraí, gente, peraí. Esse aqui já lemos, não foi? Utopia, não foi isso, seu Dilson? Foi, né? 37. Peraí, 37. Publicado em janeiro, não disse o dia. Então é agora esse aqui, seu Dilson. Pronto. E aí, seu Dilson? Aham. Esta obra é, pois, como dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo, por um ponto de vista especial. Os materiais estavam prontos, ou ao menos elaborados desde muito tempo, mas ainda não havia chegado o momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias constituintes de sua base amadurecessem e também levar em consideração a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem nem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele deve ser dito com clareza, a fim de que todos possam julgá-lo com o conhecimento de causa. No entanto, cada coisa deve chegar a seu tempo, para chegar com toda a segurança. Uma solução dada precipitadamente, antes da questão ser completamente esclarecida, causaria mais retrocesso do que de avanço. Naquilo que aqui tratamos, a importância do tema nos impõe o dever de evitar qualquer precipitação. Muito interessante. É um estudo, Oi? sim. É um estudo lógico, sistemático, tem que ser. E nessa época, já em 1800, quando foi a publicação do Livro dos Espíritos? Quem se lembra?
Em que mês? Em que ano? 1857, o Livro dos Espíritos? Exatamente, abril de 1857, não é isso? Então, ele, como havia conversado, comentado, ele já estava se preparando para esta obra, que é a última. Através de quê? Dos ensinamentos dos espíritos e no próprio laboratório que ele fazia através da Revista Espírita. São 12. Porém, não havia como ser publicada a obra se o Espiritismo, o seu alicerce, não estava compreendido. Por quê? Tínhamos que entender, compreender as próprias leis que regem o mundo espiritual, para aí gradualmente falarmos com toda a veemência sobre a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Senhor Dilson. Só para reforçar aquilo que eu tinha falado, assim, abre aspas e fecha. A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, suas causas e consequências morais, formam uma ciência e toda uma filosofia que reclamam estudo sério que estamos aqui fazendo, diga-se de passagem. Olha só, sério, perseverante e aprofundado. Fecha aspas. Livro dos Médios, capítulo 14, item 7. Exatamente. Quem tiver dúvida, é só ir lá no item 14 do Livro dos Médios que vai conferir isso aqui. Aí às vezes eu participo de outras lives, eu gosto de falar isso, porque então ele não está falando de consequências morais, aqui não fala no Livro dos Médios de religião. Agora eu te pergunto, tem caráter religioso no sentido de religar, né? Ligar o homem a Deus. Mas todos os palestrantes falam que é uma religião. O que vocês acham? É religião ou não é? Eu vou deixar isso para depois, para que possamos nos basear sobre o que nós estamos aqui aprendendo e discutindo. Que são 3 pontos, e esses pontos, sim, vai explicar quando adentrarmos na parte religiosa, na parte dos milagres, certo? Então, vamos dar continuidade aqui, eu não sei onde parou, para ver se está ou não num parágrafo. Precipitação, qual é? Certo. Então, está na página 38. São 8h30, faltam ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 parágrafos, não é isso? 38, gente. Isso aqui já foi lido, não foi? Isso, peraí. Me perdi. Ali até qualquer precipitação. Não, eu quero saber, seu Dilson, aqui não existe precipitação. Tem que saber onde paramos. Esta obra, não foi isso que aqui foi lido, não é isso? Foi lido. Isso. Até lá embaixo, a última palavra, qualquer Pronto, precipitação. então aqui no livro. Precipitação, tem razão. Então é na página 38, tá? Na página 38, primeiro parágrafo desta página, na introdução. Segundo. Hã? Segundo Primeiro parágrafo. parágrafo da página 38, é o primeiro parágrafo. E a continuação do último da página 37. Bom, então ficaremos por aqui. Marinete falou que na página 37, 38 também, é isso, Marinete? Do livro A digital? minha também, está 38. Certo. Então, vamos parar a nossa gravação. Espero que com essa pequena conhecer do que está se baseando a obra, nos motive realmente cada vez mais termos coragem para o estudo do Pentateuco kardeciano, que é a base de tudo, como foi dito aqui. Então, até a próxima.